Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Como sabemos, Lula vive insistindo em se oferecer como única opção democrática. Compra adversários, fortalece a polarização, se impõe como novo, sem permitir que outros, sequer um herdeiro, possam tomar o seu lugar. Além de se considerar a maior autoridade política viva, com direito a poses bastante arrogantes. Lula deixa claro que quer impor uma democracia de um homem só. Epa, isso é uma ditadura. Lula seria um ditador? A autocracia de Lula. Esse é nosso tema de hoje. E vocês irão se assustar com os verdadeiros planos de Lula. A esquerda comete o erro estratégico de oferecer Lula como a sua única opção eleitoral. Pasmem, não somente da esquerda, mas de toda a democracia. Lula se impõe como a própria democracia personalizada e tratou logo de fortalecer a polarização que existe por causa dele, desmontando a terceira via, dividindo-a em pró-lulistas e em bolsonaristas, para que não haja nenhuma outra opção democrática a não ser ele. Só tem Lula. É só Lula. Somente Lula. Ou Lula ou nada. Este negócio de transformar Lula em única opção democrática, sem oferecer opções, soa como uma espécie de ditadura. Lula já tem uma fama de ditador construída através de boatos lançados pelos bolsonaristas. Talvez não seja tão boato assim. Talvez tenha seu fundo de verdade. Onde há fumaça, há fogo. Lula é um turrão que não dá ouvidos a outras opiniões, nem mesmo de seus aliados. Erra muito, mas não revê seus erros. Se impõe como maior liderança mundial e tem a obsessão explícita de se tornar um mito eterno, mesmo não fazendo nada para mudar as estruturas de um sistema falido desde os tempos de Brasil colônia. Se consagrar é a sua meta e somente isso ele faz muito bem. Ele saiu da prisão bastante estranho. Na campanha presidencial, o embrião de suposto ditador já começava a aparecer. Se impôs como única solução. Alegou que seria o único político capaz de salvar o Brasil do bolsonarismo. Impediu que concorrentes disputassem a eleição. Comprou políticos da terceira via para montar uma espécie de frente ampla. Os que se recusassem seriam taxados de bolsonaristas. Quis reeditar a campanha de diretas já, em um palco enorme cheio de pompa. Transformou a sua eleição em plebiscito. Declarou urgência em sua eleição, justificando com a necessidade de reconstrução nacional. Depois da posse, cadê a reconstrução? Quase 2 anos de governo e nada dessa urgência toda. Lula dá sinais claros de que o que quer mesmo é poder, é se consagrar como mito, ser um estadista reconhecido pela eternidade, o maior líder mundial, o melhor presidente brasileiro de todos os tempos. Mas tudo isso sem fazer nada, somente viajando e discursando. O Brasil segue falido, problemas aumentam, povo sem emprego, preços estão caros. Pobres revoltados xingando o presidente e Lula pensando em se tornar um poderoso mito a se impor ao mundo como maior liderança humanitária mundial. Como se o Brasil estivesse uma beleza, desenvolvido e com justiça social. Sei, eu acredito. É evidente que Lula é um político arrogante, que se impõe como uma força política máxima, como se fosse melhor que os governantes de nações bem mais evoluídas que a nossa. Lula e seus apoiadores vivem dizendo que ele é o maior líder político vivo. Ao discursar em eventos internacionais como no G20 nas reuniões na ONU, Lula faz pose de autoridade máxima e age como se mandasse no planeta inteiro. Discursa como anfitrião em eventos onde ele é um mero convidado observador, dá pitacos em disputas alheias e quer mandar na política internacional, sempre se considerando uma autoridade máxima em política, mesmo sendo um reles-chefe de um Estado falido em eterno subdesenvolvimento. Para piorar as coisas, Lula quer criar uma espécie de organização paralela das Nações Unidas. O que ele chama de Sul Global, o conjunto de países economicamente fracassados a se impor como um novo imperialismo, em que Lula seria o presidente, o líder máximo. Sim, Lula como presidente do Sul Global, o imperialismo para chamar de seu. Vingativo, Lula usaria o governo do Sul Global para lutar contra as nações desenvolvidas, colocando os países emergentes com exércitos fracos a perder. Será que o irresponsável Lula não percebe a loucura de um anão governamental querer mandar na política externa? Lula é certamente um caudilho, um ditador a impor a sua vontade e seu poder em nome da democracia. Um ditador suave, simpático que não usa armas, não prende ninguém, não censura ninguém e se demonstra carinhoso e amigável com a população.
Faz festa, dança, canta e demonstra um jeitão de animador de plateias. Um ditador da alegria que foge de qualquer estereótipo atribuído a um líder autoritário. Como brasileiros definem tudo por estereótipos, Lula não é considerado um ditador, mesmo fazendo claramente uma autocracia, se colocando acima de tudo e de todos. Só que Lula se impondo como única opção do lado democrático, sem oferecer alternativa, é um grave erro. Um erro nada democrático. Sabiam que todos os ditadores falam em nome da democracia? Que a ditadura militar foi autodefinida como revolução democrática. Lula quer criar uma democracia de um homem só, se oferecer como única opção democrática, não apenas na política brasileira, mas também na política mundial. Lula quer eliminar concorrentes para executar com mãos de ferro o seu ambicioso projeto de poder, mesmo agindo contra estereótipos de autoritarismo. Mas, infelizmente, os lulistas aplaudem o seu louvado líder. Isso também o caracteriza como um poderoso ditador. Ditadores têm súditos, têm admiradores. Defensores que agem como verdadeiros cães de guarda. Agem por pura admiração. Não raramente seus seguidores nunca são beneficiados pelo seu líder. O admiram por simpatia, por carisma. Por simplesmente garantir que os interesses de seus admiradores sejam protegidos. Mesmo que o adorado líder nada faça. Só existir e permanecer no cargo está bom demais. Que fique no governo sem fazer nada, somente impondo seu poder sedutor. A democracia de um homem só soa como uma autocracia. Lula sozinho como único democrata é um grave equívoco. Já é um erro estratégico entregar o comando exclusivo da democracia a um político velho, manjado que todos estão cansados de ouvir falar. Um líder que não rompeu estruturas, que fala feito uma matraca com a sua voz irritante, coisas óbvias que nunca melhoram o país, que nunca transformaram nada. Que chato ver Lula como única opção da democracia, enquanto do lado oposto temos diversas e novas alternativas, incluindo gente nova, sedenta por mudanças. Deveríamos ter mais opções, variedade e novidade no lado progressista. Enfim, nada mais autoritário do que impor uma só opção para liderar a democracia. O povo quer ser ouvido por inúmeras vozes e com novas ideias e novas atitudes. Lula age como um ditador, impondo sem alternativas o seu modelo obsoleto de solidariedade paliativa, se oferecendo como única e urgente opção democrática. Vai acabar perdendo, pois, como falei, o povo quer diversidade e novidade. O povo não quer mais Lula. Já não bastasse a esquerda ser estigmatizada como um antro de ditadores. Fidel, Chaves, Maduro, Kim Jong, Putin. Marx falava na ditadura do proletariado. Há quem considere esquerdismo como sinônimo de ditadura. E Lula só piora isso ao se impor como líder único do lado democrático. Enquanto isso, capitalistas, mesmo gananciosos, fingem defender a democracia, mesmo a oferecendo como uma mercadoria a ser paga. Democracia vendida, mas democracia estereotipada. Embora que capitalistas também sejam bastante hipócritas ao se colocarem ao lado do povo. Lula, infelizmente, confirma a mentira de que esquerda é sinônimo de ditadura. A esquerda brasileira deveria ser plural, ter muitas lideranças, diversidade de ideias. Mas não faz isso. Esquerdistas preferem centralizar tudo em Luiz Inácio, o Rei Sol. Entretanto, Lula, o ditador da democracia de um homem só, começa a ver se aproximar o seu fim político. Lula, o grande caudilho que se considera eterno no comando do país, pode encerrar a sua carreira política bem mais cedo do que se imagina. Pois o povo não quer ditador brincando de democracia. Quer democracia de verdade, plural e renovadora, como uma democracia deveria ser. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.